caminho do coração. Então, continuando a nossa história do apostolado da oração no Brasil, nós terminamos nosso encontro passado um pouco sobrevoando a história do nascimento do apostolado na França, no mundo, e o apostolado foi crescendo muito rápido. Da França, foi fundado na Itália, foi fundado em Portugal e logo chegou então ao Brasil. Em 1867, o missionário jesuíta, Padre Bruno Chambry, funda o primeiro grupo do apostolado da oração na igreja da Santa Cruz, em Recife, 1867. Esse grupo praticamente ficou reduzido a Recife. Desse grupo, tem-se notícia que apenas se fundou um segundo grupo, que foi em Maceió, 2 anos depois, nascido então de Recife. Mas isso não, digamos assim, não criou raízes. Ficou aí, Recife e Maceió, apenas esses 2 grupos. Em 1871, apenas chegado também da Itália, o padre Bartolomeu Taddei, um outro missionário jesuíta, vai fundar então na cidade de Itu o apostolado da oração na igreja do Bom Jesus, confiada então aos jesuítas, que também aí nessa cidade fundaram o Colégio São Luís, Colégio São Luís Gonzaga, que hoje está na cidade de São Paulo, e o padre Bartolomeu Taddei então funda na igreja do Bom Jesus, com um grupo de senhoras e senhores, esse que se chamou Apostolado da Oração. Ele já tinha conhecimento do surgimento do grupo de Recife e do grupo de Alagoas, mas não tinha contato. Eram 2 missões dos jesuítas, uma mais no Nordeste e uma mais aqui no Sul. Então, o padre Taddei funda o apostolado em 1971 na cidade de Itu, e a história desse apostolado no Brasil é muito bonita. Eu quero recordar alguns aspectos que está também no nosso manual, porque nos ajuda então a entender. Esse primeiro grupo, então, fundado no dia 30 de junho de 1867 em Recife, na igreja de Santa Cruz, que era cuidada pelos jesuítas, e depois, então, em 1971, o padre Taddei, recém-chegado da Itália, funda o primeiro grupo do apostolado da oração em Itu, fundando logo outros grupos em nível diocesano e em nível nacional pelo Brasil afora. Por isso mesmo, o padre Taddei é considerado o fundador do apostolado da oração no Brasil e da propagação da devoção ao coração de Jesus no Brasil. E o padre Taddei recebe, digamos assim, é um homem de muitas possibilidades. Naquela época, imagine que não só a construção do Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus, dedicado ao coração de Jesus, que está construído na lateral da Igreja do Bom Jesus em Itu, é uma joia da arquitetura religiosa, como também, um pouco depois, 25 anos depois da fundação do apostolado em Itu, o padre Taddei também funda a revista Mensageiro do Coração de Jesus, que nesses já 124 anos de publicação, nunca deixou de ser editada. Então é a revista referencial do nosso apostolado da oração no nosso Brasil. A gente lembrava na semana passada que o padre Henri Ramier, em 1861, havia fundado a primeira revista Mensageiro do Coração de Jesus do mundo na França. Bom, no dia, o padre Taddei foi nomeado depois também diretor nacional, né? E visitou praticamente todos os estados quase do Brasil, né? Para fundar o apostolado da oração. Então tem-se referência do padre Taddei na Bahia, no Pará, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, várias dioceses, né? Agora a diocese mesmo de Ribeirão Preto celebrou 122 anos, acho que foi 122 anos, se não me falha a memória, ou 142 anos, eu acho que é 142 anos, da fundação do apostolado da oração no Santuário do Bom Jesus da Cana Verde, lá naquela diocese, fundado pelo padre Taddei também, aquele grupo do apostolado da oração, lá na diocese de Ribeirão Preto. Então, o padre Taddei, de alguma forma, viveu e dedicou a sua vida ao apostolado da oração, que o cardeal Leme afirmou
que o renascimento espiritual do Brasil é obra do apostolado da oração. Então vocês sabem que todo esse movimento que teve no Brasil também, né, e as congregações que foram chegando, depois as congregações que foram mandadas embora, os jesuítas também foram expulsos do Brasil. Então esse renascimento espiritual da vida espiritual no Brasil, o cardeal Leme do Rio de Janeiro disse que isso é obra, é serviço, é missão do apostolado. Em 1896, portanto, Padre Tadei funda o Mensageiro do Coração de Jesus como uma revista de formação católica e também o órgão oficial do apostolado da oração. E essa é a característica da revista até os dias de hoje. Nossa revista é uma revista de formação católica, portanto são vários temas mensais que nós publicamos na revista e também aquilo que é mais próprio para os nossos grupos do apostolado da oração, a hora santa mensal, a reunião mensal, temas ligados mais ao apostolado da oração, nosso oferecimento diário, né? Os assuntos ligados às intenções de oração do Papa de cada mês, mas também assuntos variados, então, que diz respeito à vida católica, à vida cristã de um modo geral. Com a colaboração também do apostolado da oração, o Padre Tadei realizou o primeiro Congresso Católico Brasileiro, que aconteceu no ano de 1900, em Salvador, na Bahia, completado com o Congresso Católico, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esses congressos prepararam o caminho para o que depois se fundou, não só no Brasil, mas no mundo, a chamada Ação Católica, né? Essa ação social também no nosso país. A Ação Católica formou, né, a Ação Católica das escolas, né, os estudantes, os universitários, a Ação Católica Operária. Então tinha várias vertentes da Ação Católica para dar conta um pouco das especializações da época então. Intensificando a vida eucarística, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o apostolado revitalizou por toda parte a prática da religião, tanto individualmente como também nas famílias, por meio da consagração das famílias. E aqui quero recordar, com muito carinho, o padre Cícero Romão Batista, que há 132 anos fundou o apostolado da oração na Basílica, hoje Basílica, né, na Igreja de Nossa Senhora das Dores, no Juazeiro, no Crato, melhor dizendo, né, aliás, no Juazeiro mesmo, e ele também começa então toda a divulgação da consagração, da intronização da imagem do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria nas famílias, consagrando as famílias e criando uma tradição muito bonita. Não só a consagração anual, mas a renovação dessa consagração todos os anos, que é uma prática muito presente naquelas regiões do Cariri cearense até os dias de hoje. Então, através da consagração também das cidades, de municípios, de estados, de todo o Brasil, o próprio Brasil foi consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. A consagração do nosso país foi realizada oficialmente no 33º Congresso Eucarístico Nacional, então no ano de 1955, no Rio de Janeiro, onde o Brasil então foi consagrado ao Coração de Jesus. O Padre Tadei também fundou a Cruzada Eucarística em Itu, né? O Movimento Eucarístico Jovem, hoje o MEG, que é a antiga Cruzada Eucarística, foi também fundado pelo Padre Tadei no Brasil, por primeira vez, lá na cidade de Itu. O Padre Tadei faleceu no dia 3 de junho de 1913, em Itu, onde estão sepultados seus restos mortais na igreja, né, na capela, nesse santuário do Coração de Jesus, construído por ele e pelos devotos do Coração de Jesus. E logo que ele morreu, já existia, em 1913, já existia quase 1.400 grupos do apostolado da oração, com milhares de membros no Brasil todo. Após a morte do Padre Tadei, outros assumiram então, e aqui eu passo rapidamente, a coordenação do apostolado no mundo, né? Os jesuítas no mundo e aqui no Brasil. Os jesuítas aqui no Brasil, o padre Aloysio Iábar, o padre Emanuel Gabinho, o padre José da Frota Gentil, o padre Tarcísio Camargo, o padre Murilo Donato. Depois, em 1978, o padre Roque Schneider assumiu e ficou praticamente 20 e tantos anos nessa função, de 78 a 2006, o padre
Roque Schneider, então, ficou como diretor, e depois o padre Otmar assumiu em 2007, ficando 9 anos também, dando um grande impulso ao movimento eucarístico jovem. E depois, finalmente, em 2014, então, eu fui nomeado diretor nacional nesse processo da recriação do apostolado que nós estamos vivendo até os dias de hoje. História bonita que a gente continua na próxima semana. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.